A torcida palmeirense, sempre apaixonada e atenta, se viu em um turbilhão de emoções após as declarações bombásticas do técnico Abel Ferreira, logo após a última partida do Verdão. Não foi uma vitória qualquer, foi uma batalha que deixou marcas e levantou questões que reverberaram muito além do campo. A declaração de Abel, carregada de intensidade e emoção, pegou de surpresa tanto a mídia quanto os torcedores, que aguardam ansiosamente cada palavra do comandante alviverde. O que ele disse? Como isso impacta o Palmeiras e o que podemos esperar das próximas rodadas? A atmosfera no Allianz Parque estava eletrizante. Os gritos da torcida ecoavam, clamando por um desempenho à altura da história do clube. Abel, conhecido por sua sinceridade e pelas tiradas que muitas vezes causam polêmica, não decepcionou. Ele falou sobre o que realmente pensa dos desafios enfrentados pela equipe, da pressão que sente e da necessidade de evolução no jogo e na mentalidade dos jogadores. Em um tom passional, Abel não apenas expressou sua frustração, mas também a esperança de um futuro melhor. O Palmeiras precisa de mais, declarou ele, referindo-se à ambição que deve ser a marca registrada da Sociedade Esportiva Palmeiras. Essas palavras não são apenas um desabafo, representam o desejo de uma nação alviverde que anseia por conquistas. Abel Ferreira sabe que a pressão sobre seus ombros é imensa. É um técnico que não se contenta com menos do que o título, e sua declaração pós-jogo trouxe à tona a realidade crua do futebol, a luta constante pela excelência. Neste contexto, é crucial entender que as palavras de Abel vão além do simples comentário esportivo. Elas são um chamado à ação, um grito daqueles que vivem e respiram Palmeiras. A torcida, que sempre esteve ao lado do time, agora se vê diante de uma nova expectativa. O que vem a seguir? Será que Abel conseguirá transformar suas palavras em realidade? Quais serão as consequências para o time, para os jogadores e para a própria torcida? O impacto dessa declaração reverberou nas redes sociais, onde torcedores debateram cada palavra, cada emoção expressa por Abel. A paixão palmeirense é inegável, e cada rumor ou declaração fomenta ainda mais essa chama. Portanto, essa conversa não é apenas sobre futebol, é sobre um modo de vida, uma identidade que une milhares de pessoas em torno de um único ideal, o Palmeiras. Nosso primeiro capítulo nos leva a refletir sobre o peso dessas palavras e o que elas significam para o futuro do clube. Abel Ferreira está, sem dúvida, no centro de uma tempestade emocional, e sua capacidade de liderar e inspirar a equipe será colocada à prova. Como a torcida reagirá a isso? Iremos explorar isso em nossos próximos capítulos. Agora que analisamos o contexto emocional das declarações de Abel Ferreira, é hora de mergulhar no aspecto tático de suas palavras. O que exatamente ele quis dizer quando falou sobre a necessidade de evolução e melhoria? A análise tática das declarações de Abel revela muito sobre como ele enxerga a equipe e os desafios que eles enfrentarão nas próximas competições. Abel, sempre um estudioso do jogo, detalhou a importância de uma estratégia flexível e adaptável. Ele falou sobre como a equipe precisa ser mais dinâmica, capaz de se ajustar às situações que aparecem em campo. Não podemos ser previsíveis, ele disse, enfatizando que a evolução tática é fundamental para superarmos adversários que estudam nosso estilo de jogo. A ideia de que o Palmeiras deve constantemente reinventar-se é crucial, principalmente em um campeonato tão competitivo como o brasileiro, onde cada ponto conta e a pressão está sempre presente. Um dos pontos mais destacados por Abel é a necessidade de treinar não apenas as habilidades técnicas, mas também a mentalidade dos jogadores. Ele mencionou a importância da confiança, da resiliência e da capacidade de lidar com a pressão. Precisamos ser um time que não desiste, afirmou, e essas palavras ecoam na arquibancada. A torcida quer um time que lute até o último segundo, que não se entregue. Assim como a Mancha Verde, que sempre se faz presente, incentivando incondicionalmente o Verdão. Se olharmos para os jogos anteriores, podemos notar que, em diversas ocasiões, o Palmeiras mostrou uma fragilidade em momentos decisivos. A falta de um último passe preciso, a incapacidade de fechar jogos em vantagem, são questões que, se não forem resolvidas, podem custar caro na busca por títulos. Abel Ferreira, ao ser incisivo em suas declarações, está chamando a atenção da diretoria, dos jogadores e, claro, da torcida para a necessidade de um plano de ação.
Ele entende que a responsabilidade não é apenas dele, mas de todos envolvidos no clube. Além disso, a formação do time pode passar por mudanças significativas. Os rumores sobre a possível inclusão de novos jogadores ou alterações na escalação têm circulado, e as palavras de Abel podem ser um indicativo de que ele não está satisfeito com o que tem à disposição. O que isso implica para os jogadores que atualmente compõem o elenco? É um alerta: cada um deve dar o seu melhor, pois o espaço no time é digno de competição. Agora, a pergunta que fica é: até onde essa nova abordagem tática pode levar o Palmeiras? Abel Ferreira, com seu conhecimento profundo do jogo e sua paixão ardente, está moldando não apenas um time, mas uma mentalidade. E tenha certeza, torcedor palmeirense, essa jornada não será fácil, mas as recompensas podem ser grandiosas. Vamos agora explorar o impacto que as declarações de Abel Ferreira podem ter no mercado de transferências do Palmeiras. Quando um treinador expressa suas opiniões com tanta clareza e intensidade, isso geralmente sinaliza à diretoria que mudanças são necessárias. O que isso significa para o futuro do elenco? Abel Ferreira, ao enfatizar que o Palmeiras precisa evoluir, pode estar sinalizando a necessidade de novos reforços. O futebol moderno exige que os clubes se adaptem rapidamente para continuar competitivos, e essa adaptação muitas vezes envolve movimentações estratégicas no mercado de transferências. É um jogo de xadrez, onde cada peça deve ser colocada no lugar certo para garantir a vitória. Para a torcida, isso pode gerar tanto esperança quanto ansiedade. Esperança de que jogadores de qualidade cheguem para reforçar o time e proporcionar novas opções táticas. Mas também ansiedade, pois cada contratação envolve riscos. Será que o novo jogador se adaptará ao estilo de Abel? Será que ele terá o mesmo amor e dedicação pela camisa alviverde que a torcida exige? Além disso, a declaração de Abel pode influenciar a permanência de jogadores-chave no elenco. O técnico certamente tem suas preferências e aqueles que se destacam nos treinos e jogos são os que poderão ser mais valorizados. O que podemos esperar de jogadores que, até então, estavam em dúvida sobre seu futuro? Eles sentirão a pressão das palavras de Abel e isso pode ser um fator motivacional ou uma fonte de insegurança. A forma como a diretoria gerenciará essa situação será crucial para manter a harmonia no elenco. A expectativa por novos reforços é sempre um tema quente entre os torcedores. Rumores sobre possíveis contratações começam a flutuar, e nomes conhecidos atraem a atenção de todos. O que não podemos esquecer é que o mercado de transferências é uma verdadeira montanha-russa de emoções, com contratações que podem ser verdadeiros achados ou, por outro lado, grandes frustrações. A interação entre Abel e a diretoria será crucial nesse processo. A confiança que ele transmite à cúpula alviverde pode fazer toda a diferença nas negociações. Se a diretoria vê Abel como uma figura estabilizadora e visionária, é provável que esteja mais disposta a investir em jogadores que ele considera essenciais para a evolução da equipe. Portanto, o que podemos concluir sobre o futuro do Palmeiras sob a liderança de Abel Ferreira? A torcida palmeirense deve se preparar para um período de intensas movimentações. As palavras de Abel não são apenas um grito de alerta, são um convite à ação. É hora de a diretoria estar atenta ao que o mercado oferece, ao mesmo tempo em que mantém o foco em construir uma equipe coesa e competitiva. Afinal, o que está em jogo é a paixão de milhões de torcedores, que esperam sempre o melhor do Verdão. Finalmente, chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar todos os ângulos que exploramos até agora e refletir sobre o futuro do Palmeiras sob a liderança de Abel Ferreira. A cada palavra sua, Abel não só revela suas ambições pessoais e táticas, mas também acende a esperança de uma torcida que nunca deixa de acreditar em seu time. O Palmeiras, com sua rica história e legado, sempre foi um clube que luta por títulos. Com as declarações de Abel, somos lembrados de que a jornada é repleta de desafios e que cada partida é uma nova oportunidade de provar ao mundo que somos capazes de grandes feitos. A combinação de suas palavras sobre necessidade de evolução, adaptação tática e movimentações no mercado de transferências nos leva a crer que estamos em um momento de transição e de construção. As perspectivas para o time são promissoras, mas não sem seus desafios. A pressão sobre Abel e seus jogadores será constante, cada empate ou derrota poderá ser visto sob o microscópio da crítica. Contudo,
a força da torcida é um combustível poderoso. A mancha verde, sempre presente e vibrante, será uma fonte de inspiração e apoio para que o time não desista em busca das vitórias. Mas o que podemos esperar para os próximos desafios? Com a crescente expectativa sobre novas contratações, a formação do time se tornará ainda mais crucial. A Abel terá que trabalhar em uma nova dinâmica de grupo, onde cada jogador deve se sentir parte do todo, não apenas uma peça isolada. A química entre eles será vital para que se desenvolva um futebol vistoso e eficiente. O futuro do Palmeiras é incerto, mas cheio de possibilidades. A paixão da torcida é a base sobre a qual este clube se ergue. Portanto, qual será a resposta de Abel Ferreira a essa pressão? Ele se mostrará à altura do que é esperado dele? E os jogadores, conseguirão traduzir toda essa emoção em resultados em campo? A verdade é que a jornada do Palmeiras sob a liderança de Abel Ferreira promete ser emocionante. Os torcedores, sempre atentos, aguardarão cada jogo com a esperança de que o Verdão se reencontre com as vitórias. Não se esqueçam de que a batalha é feita de altos e baixos, mas o que nos une é essa paixão única pelo Palmeiras. E assim, deixamos a pergunta no ar: qual será o próximo capítulo dessa história? Acompanhem, torcedores, porque a jornada apenas começou.